Deus nos deu um dia na semana para pensarmos no que Ele fez, separado, abençoado, santificado, dia de louvor, dia lindo, escolhido como verdadeiro memorial para lembrarmos constantemente que o grande Deus é o Criador. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor, livres de cuidados desta vida, nos voltamos para o Salvador, estudamos a palavra, aprendemos mais do seu amor nesse dia tão precioso. Dedicamos tempo para servir aos que tanto necessitam de atenção e um pouco de amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, santo dia do Senhor. De um sábado a outro sábado, adoraremos juntos ao Senhor. Na terra renovada, por toda a eternidade, exaltaremos seu amor. O sábado é um dia de esperança, de lembrança, de descanso pleno do labor. É dia de esperança, de aliança entre o povo e o seu Senhor. É dia de alegria, de harmonia, é dia de canção e poesia, tempo abençoado, tempo tão sagrado, tempo incomparável, santo dia do Senhor. Um feliz sábado aos irmãos, mais um sábado aqui em circunstâncias um tanto quanto atípicas, né? Diferente do que a gente está acostumado. E como faz falta a gente receber aquele abraço gostoso assim que a gente chega na igreja ou encontrar os nossos irmãos tão queridos. Nós sabemos que o mundo vem passando por uma situação bem difícil, complicada, mas graças a Deus nós temos a certeza de que tudo isso logo passará. Em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 1, diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E continuando no versículo 4, diz: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas já são passadas. Glória a Deus por isso. Logo, logo nós estaremos em casa. Mas até lá, nós seguiremos cantando, como diz a letra do hino, que eu convido você a cantar comigo agora, o hino Até Então.
Amém. Louvado seja Deus. E caminhar com Deus é a nossa maior necessidade. Jesus, Ele é o nosso maior, nosso melhor amigo, e o melhor, Ele quer caminhar conosco. E quando a gente caminha com Ele, é quando a gente pode sentir, enfim, aquela paz que só Ele pode oferecer. Convido você agora a cantar comigo, celebrando essa amizade, o hino Meu Deus e Eu. Bons amigos juntos a passear, dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada nos atrapalhar. Dadas as mãos, alegres conversamos, sem nada me conta de outros tempos, quando eternos planos Ele fez por mim. Quando que vejo era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim. Quando que era apenas sonho, quando Ele o mundo fez tão belo assim.
Bom sábado, irmãos. Estamos aqui juntos, nessa reunião. E eu gostaria que você, onde você esteja, em sinal de reverência, você se coloque e incline sua cabeça, que nós vamos fazer uma oração. Querido bom Deus, estamos imensamente gratos, Senhor, que apesar, talvez, de muitas circunstâncias ruins, nós estamos aqui ainda, diante de Ti, diante da Tua presença, para Te render louvores, adoração ao Teu nome, Senhor. E nessa manhã de sábado, estamos pedindo que Tu Te faças presente em cada lar que está acompanhando este culto, que Tu possas, através do Santo Espírito, estar tocando nossos corações, para que, ao abrir a Tua palavra, possamos entender o propósito que Tens para a vida de cada um de nós, Senhor. Senhor, que estejas também com aqueles que, nesse momento, por algum motivo, estão passando por momentos de dificuldade física, de doença, Senhor, ou talvez de algum problema espiritual, talvez algum problema familiar. Tu, Senhor, possa estar aliviando o coração desta pessoa e possas estar, Senhor, dando força para que possa passar por esse momento de uma forma mais fácil, mais tranquila, Senhor. Sabemos que a paz, a tranquilidade, a esperança só vem de Ti, Senhor. Por isso confiamos no Teu poder e confiamos na Tua graça. Abençoa a Tua igreja, onde quer que esteja, que mesmo à distância nós não possamos perder esse sentimento de sermos acolhidos, de estarmos juntos, Senhor, como uma igreja, um corpo Teu, Senhor. Abençoa este culto, nos acompanhe e nos abençoe aqui também. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Estou de ver pessoas sem esperança que não querem o Senhor. Volta depressa, Pai, eu te peço, pois neste mundo não há lugar para o Teu amor. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. glória do teu retorno, quando a tua voz falar, vem caminhar
contigo. Este é o mundo de paz que tanto você sonhou. Meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. Tanto sofrimento sem amor e o mal trazendo a dor. Mas meu mundo não é aqui, meu mundo não é aqui. O céu é o lugar onde eu vou morar, pois ali estará a paz. Muito bem, meu bom dia e bom sábado a todos vocês que estão aí do outro lado, se preparando para podermos juntos aqui ouvirmos da palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos, os nossos irmãos aqui do nosso distrito, mas provavelmente outras pessoas também estão linkadas conosco. Sejam todos bem-vindos também nesse momento especial que vamos aqui estudarmos a palavra de Deus. Mas antes disso, eu gostaria de apenas fazer um lembrete. Eu já coloquei nos grupos da igreja a propaganda de um evangelismo online que começará no próximo domingo, até o outro domingo. Então, eu gostaria que vocês pudessem compartilhar aí para os irmãos, para os amigos, para os interessados, as pessoas que você estuda a Bíblia ou que já estudaram a Bíblia com você, e que você pudesse acompanhar. Será uma semana de decisão, de entrega. Mesmo nessa circunstância, nós não podemos parar com a pregação do Evangelho. Então eu conto com você. Começa agora no próximo domingo, às 19h30, online. Está aí nos grupos das igrejas o link para você poder entrar ali e compartilhar também este momento especial. Um outro detalhe eu gostaria de mencionar aqui, e, na verdade, eu queria parabenizar. Hoje é o dia dos aventureiros. Nós temos aqui na nossa igreja central um clube muito especial. A Maura é a nossa diretora. Tem uma linda equipe, uma força grande aqui com os aventureiros. Deus abençoe, parabéns a cada aventureiro da nossa igreja, aventureira também. Que vocês continuem mesmo à distância. Sei que vocês têm feito aí algumas atividades. Que Deus abençoe e continue aí com o trabalho de vocês, que tem sido uma grande bênção para as crianças da nossa comunidade. Que Deus abençoe, parabéns pelo dia e que vocês continuem com essa missão linda também. Muito bem, eu gostaria então de convidar você para tomar aí a sua Bíblia e nós vamos nesse momento estudarmos juntos a palavra de Deus. Abra aí na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, no capítulo 5, do versículo 1 até o 9. Nós vamos ler primeiro esse texto, vamos ver alguns outros versículos, mas primeiramente vamos ler aqui esses versículos do capítulo 5, versículo 1 até o 9. Aguardando um pouquinho para você encontrar o texto e ter a oportunidade de acompanhar aqui a leitura como base da nossa mensagem nessa manhã. Ok? Creio que vocês encontraram aí. Gostaria ainda de fazer uma oração, pedindo a Deus que nos abençoe nessa hora, na ministração da palavra. Querido Deus, obrigado pela música, pela oração, por tudo aquilo que nos leva mais próximo do Senhor.
que nos dá a oportunidade de adorarmos a Ti neste dia que foi separado para esse objetivo. Estamos agora com a Bíblia aberta, nós já adoramos com a música, com a oração. Queremos pedir nesse momento que o Senhor nos abençoe ao ler e ao estudar as Sagradas Escrituras e que essa mensagem venha atender cada uma das nossas necessidades. Fique conosco, nos abençoe, por Jesus. Amém. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, você acompanhe aí na sua. Diz assim: rogo, pois, aos presbíteros, ou anciãos, ou líderes, que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunhas, ou testemunha, dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos de toda a humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que os sofrimentos, iguais aos vossos, estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Muito bem, até aqui por enquanto. Eu gostaria de fazer menção desse texto, desta carta que Pedro escreve. A primeira pergunta é a seguinte: para quem Pedro escreve esta carta? Para quem que ele endereça esta carta? De fato, o que estava acontecendo nessa circunstância para que pudesse levar Pedro a escrever essa carta? Então veja, acompanhe comigo aqui, volta no capítulo 1 aí, e o versículo 1, para descobrirmos para quem que Pedro estava escrevendo essa carta. Olha o que diz lá, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Ele estava escrevendo aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então você percebe aqui que Pedro escreve aos eleitos, que são forasteiros. Ou seja, são dispersos, eles são fugitivos. Quem eram essas pessoas aqui? De onde eles estavam e para onde eles estavam indo? Os comentaristas dizem assim, que a grande maioria dessas pessoas aqui, eles viviam em Roma. Roma era a cidade onde eles viviam ali. Ali em Roma, eles receberam o Evangelho pelos apóstolos, o Evangelho de Jesus Cristo. Então, mas essas pessoas, a grande maioria delas eram judeus, de nação e de religião. E ao receber o Evangelho de Cristo pelos apóstolos, eles agora passaram a ser cristãos, judeus cristãos. E por esta razão, eles começaram a receber uma tremenda de uma perseguição. Começaram a ser afligidos, perseguidos, começaram a receber sofrimentos pelos seus colegas antigos de religião. Ou seja, eles eram judeus de religião, mas receberam o Evangelho, se converteram, aceitaram a Cristo, e agora eles estavam sendo perseguidos por seus colegas antigos de religião. Então, diante dessa tremenda perseguição, aflições que eles estavam sofrendo, eles decidiram fugir, se dispersar. E a Bíblia menciona aqui para essa região por onde eles foram. Mas nessa região por onde eles foram, a grande maioria da comunidade lá eram pagãos, não eram cristãos, não eram judeus, não tinha nem sequer uma similaridade com aquilo que eles acreditavam.
E agora eles não estavam sofrendo perseguições dos antigos colegas de religião dos judeus, mas agora eles passaram a sofrer perseguições e sofrimentos e aflições dos pagãos. O que acontece? Quando Pedro descobriu que eles estavam ali recebendo, assimilando os princípios dos pagãos, abandonando a fé e reclamando, olha, estamos aqui, estamos sofrendo, os pagãos estão nos afligindo, a pressão é muito grande, nós não estamos conseguindo viver os princípios. E muitos deles começaram a abandonar a fé, desistir da fé, começaram pelo sofrimento, pelas aflições, pela pressão, pela angústia, ansiedade, por tudo que estavam passando, começaram a abandonar a fé, deixar aquilo que eles haviam aprendido pelos apóstolos. Então, quando Pedro descobre isso, ele escreve essa carta aos líderes e aos irmãos, uma mensagem de ânimo, levantando o ânimo deles, dizendo a eles que eles não deveriam levar em conta o sofrimento. Perceba você aqui, no capítulo 4, e o versículo 12. Olha o que ele diz ali, ó. Amados, capítulo 4, versículo 12, do mesmo livro, da primeira carta de Pedro aí. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados, felizes sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus como esse nome. Então percebe como que Paulo se dirige aos líderes, se dirige aos irmãos, às suas ovelhas lá, se referindo ao sofrimento. Então ele diz, vocês estão reclamando, dizendo que está difícil, está complicado, estão com vontade de desistir da fé, do cristianismo, ensinado pelos apóstolos e tudo. Saibam vocês, o sofrimento é algo normal, faz parte do cristianismo. Quando nós lemos no capítulo 5 aqui, no finalzinho do versículo 9, ele diz ali, ó, sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então não é surpresa. Eu não sei por que vocês estão reclamando desta maneira. Eu estou dizendo para vocês que sofrer por Cristo, sofrer como cristãos, é um privilégio. Parece que vocês estão surpresos com o que está acontecendo. E isso é normal, faz parte. Nós vivemos no grande conflito, Deus tentando salvar a humanidade, enquanto o diabo tentando a perdição da humanidade. Você tem que ter essa percepção de um conflito cósmico que está existindo. E vocês estão aí reclamando, abandonando a fé, deixando de ser luz para essas pessoas no qual vocês convivem, e vocês têm que entender que é um privilégio sofrer. No capítulo 5, no versículo 1, também ele menciona ali, e ainda coparticipante da glória e da verdade revelada, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Nós devemos entender que o sofrimento faz parte, após a entrada do pecado no mundo, faz parte o sofrimento. Então, quando Pedro escreve essa carta, ele tenta deixar claro para essas pessoas que Deus, na sua infinita misericórdia, está permitindo aquele sofrimento para que eles entendam e tenham uma clareza maior da eternidade. Eu quero ler aqui uns 2, 3 textos desse livro, Atos dos Apóstolos. A grande maioria de vocês conhece este livro. Olha o que Ellen White ela diz, quando ela descreve, quando ela trata da primeira carta de Pedro, ela dedica um capítulo inteiro para falar deste livro. O título é Um Fiel Subpastor,
página 515 em diante começa o capítulo, mas é na página 524 que eu quero ler aqui. Olha o que ela fala a respeito desse aspecto que Pedro estava tratando com aquelas pessoas ali. Ele diz assim, olha, olhando com visão profética para os perigosos tempos em que a igreja de Cristo estava para entrar, o apóstolo Pedro exortou os crentes a permanecerem firmes em face das provas e sofrimentos. Aí ele diz assim ainda, ela diz assim ainda na mesma página, provas e obstáculos são seus métodos de Deus escolhidos para a disciplina e as condições por ele indicada para o êxito. Então, veja que as provas e os obstáculos Deus usa como métodos de disciplina para nos ensinar. E olha o que diz um pouquinho mais abaixo, na mesma página 524. O cuidado de Deus por sua herança é incessante, é dia e noite. Então, Pedro diz o seguinte, vocês têm que entender que, embora o sofrimento faz parte, mas nem por isso Deus deixa de cuidar de vocês. O cuidado de Deus é incessante. Olha o que ela diz. Ele, Deus, não permite que sobrevenha a seus filhos nenhuma aflição que não seja essencial ao seu bem presente e eterno. Então, todo sofrimento, toda angústia, toda tristeza, todo mal que, porventura, aparecer para o ser humano como cristão, ela está dizendo aqui que são aflições essenciais para o bem presente e eterno. E ela continua dizendo assim, ó, Deus deseja purificar a sua igreja da mesma maneira como Cristo purificou o templo durante o seu ministério terrestre. Agora, presta atenção aqui. Ela diz assim, tudo, não é algumas coisas, tudo quanto ele, Deus, faz, recair sobre o seu povo como provas, vem para que se alcance mais profunda piedade e maior força para levar avante os triunfos da cruz. Então, percebe você de que Deus permite recair sobre o seu povo provas, e Pedro estava dizendo exatamente isso aqui para os seus leitores, de que as provas que eles estavam sofrendo lá pelos pagãos eram provas de que estavam servindo e escolhidos como métodos para que eles pudessem entender melhor qual é o plano de Deus para a vida deles. Aí você diz, pastor, mas interessante isso. Não é fácil, não é gostoso. Aliás, ninguém gosta de sofrimento. Pessoa alguma gosta de sofrimento. Então, é muito fácil quando nós passamos por algum tipo de pressão, de aflições, de provas, de tentações. De imediato é dizer, puxa vida, Deus me abandonou. Está difícil para mim, parece que não há solução, não há luz no fundo do túnel. É exatamente o que pensavam essa gente, a ponto deles começarem a abandonar os princípios ensinados pelos apóstolos. Ela diz assim, que aquelas pessoas lá, Ellen White diz assim, que aquelas pessoas lá começaram a desapegar de Deus. E Pedro diz o seguinte, pelo contrário, vocês devem entender que o sofrimento deve servir para se apegar mais a Deus. Várias pessoas já entraram em contato comigo dizendo assim, pastor, nós estamos preocupados, porque agora com essa epidemia, com o distanciamento social, as pessoas não podem mais frequentar a igreja, não têm um contato mais com a igreja, com os irmãos. Nós estamos preocupados, porque as pessoas estão, parece que abandonando a fé. Alguns dizem que já não estão assistindo o culto mais. E tudo. Pastor, estou preocupado. Quando voltar a igreja funcionar, será que não vai ter um montão de gente que abandonaram a fé e tudo? Meu amigo, a verdade é assim. O sofrimento, as dificuldades que nós estamos vivendo, essa situação aí que impede as pessoas de ir para a igreja, impede as pessoas de ter um contato pessoal com os cultos normais na igreja, não podem ser um empecilho, não pode ser uma razão para as pessoas desapegar de Deus. É isso que Pedro estava dizendo para aquelas pessoas. Então, se o que nós estamos vivendo hoje, que é bem ainda pouquinha coisa, já fazem as pessoas afastar de Deus e abandonar a fé, ainda tem muita coisa para vir aí pela frente. Esse não é o momento
de nós recuarmos, de abandonar os princípios, só porque não vemos a igreja, não podemos vir à igreja, então agora vamos deixar as coisas e os princípios. Não, pelo contrário, agora é o momento de orar mais, é o momento de dedicar estudo da Bíblia, é o momento de vivenciar o cristianismo. Então, essa é a mensagem que Pedro queria transmitir para aquelas pessoas lá. Ele queria lembrar aquelas pessoas de que Deus estava com eles, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades. E então, eu quero aqui, junto com vocês, extrair 3 lições, 3 dicas, 3 segredos de, apesar do sofrimento, das aflições, das provas que aparecem em nossa vida, na nossa caminhada cristã, como que nós podemos nos comportar, como que nós podemos nos posicionar diante dessa situação. 3 dicas de como sobreviver na fé que Pedro passou para aquela gente lá, quando eles estavam vivendo na pressão, pressionados em relação aos seus princípios. Então, no capítulo 5, versículo 7, aparece aqui o primeiro princípio, a primeira dica que Pedro dá às suas ovelhas lá, dispersos, fugitivos, reclamando, sofrendo lá e tal, enfim. Olha o que diz aqui. Perdão, no versículo 7, diz ali: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Este é um princípio fundamental para você que quer sobreviver na fé. Para mim, que quero continuar firme nos caminhos de Deus, independente da circunstância, até que Jesus volte. Em primeiro lugar, lance a sua ansiedade sobre Cristo. Pastor, na prática não é fácil. E é verdade. É verdade. Talvez pelo seu temperamento, como o meu, que talvez não parece, mas sou tremendamente ansioso. E é uma luta para você se controlar e não deixar que a ansiedade tome conta e interfira na sua fé. Então ele diz assim, aprenda a lançar a sua ansiedade sobre Cristo. Por quê? Porque Ele tem cuidado de vós. Embora os pagãos estão aí pressionando vocês, trazendo provas, tentações, dificuldades, dificultando a vida de vocês, mas não se esqueça, Deus continua cuidando de vocês. Esse é um princípio básico para quem quer sobreviver na fé. Eu preciso ter isso muito claro. No sábado que eu preguei aqui, um dos primeiros sábados, no culto online, eu mencionei isso, falando de Jó. Isso tem que ser muito claro na nossa mente, estabelecido de forma muito firme. Deus está cuidando de nós, mesmo com todas as dificuldades que nós vivemos. Aí você diz, pastor, é fácil para você falar porque você não está vivendo o meu momento. Talvez eu esteja falando para pessoas que acabaram de perder o emprego, para pessoas que estão com problemas sérios no casamento, com os filhos, às vezes financeiro, sem saber muito o que fazer. Mas a Bíblia diz que nesses momentos de pressão, nesses momentos de angústia, nesses momentos de ansiedade, de aflições, eu preciso de aprender a lançar a minha ansiedade sobre Cristo, por uma razão muito simples. Ele cuidará de você, Ele cuidará de mim. Essa é a grande razão. Segunda dica importante. Primeira, eu preciso de aprender a lançar a ansiedade sobre Cristo. E saber que Ele está cuidando de nós, apesar dos pesares. Mas o versículo 8, a segunda dica aqui de orientação. Olha o que Pedro diz. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Sede sóbrios e vigilantes. O que Pedro estava dizendo aqui? Filhos, não subestime o poder do diabo. Apesar de um ser caído e mau e derrotado pelo sangue de Cristo, mas ele ainda tem poder. Eu nunca me esqueço de uma frase que o pastor William Costa Júnior fez em uma semana de oração ainda no seminário. Ele diz assim, olha, vocês têm que aprender que nós somos seres pecadores, impotentes. Não existe poder em nós para vencer o diabo. Nós somos impotentes. O diabo é um ser potente. Ele tem certo poder, limitado em relação a Deus, mas em relação a nós ele tem certo poder. Mas vocês têm que entender que Deus é onipotente. Então, se nós impotentes e pecadores que somos, queremos ser vencedores do diabo que é potente, nós temos que nos envolver na onipotência de Cristo.
de Deus. Então, embora ele está aí, Pedro diz o seguinte: vocês precisam entender que o diabo está aí. Tenha essa percepção espiritual. Pastor, como que eu tenho essa percepção espiritual? Olha o que diz: seja vigilante, sejam sóbrios, perceba as investidas do diabo. Não dê ouvidos às suas tentações. Então, Pedro deixa claro: primeiro, lança sua ansiedade sobre Cristo. Segundo, tenha percepção, não subestime o poder do diabo, ele está aí. Ele não dorme, 24 horas elaborando tentações para derrubar o seu povo. E, se possível, ele vai fazer. Então, Pedro transmite essa mensagem. Terceiro, versículo 9. Olha o que ele diz lá: resisti-lhe firmes na fé, certo de que os sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. A primeira palavra aqui, resistência. Resistir. Há aquele texto lá que diz: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Resistência. Pastor, mas está difícil. Estou com vontade de parar. Estou desanimado. Estou pensando em desistir. Não sei se vale a pena essa vida de cristianismo. Alguém me disse esse dia: pastor, é muita pressão. Quando não era cristão, quando eu não vivia os princípios que eu vivo hoje, não tinha pressão, pastor, parece que eu não tinha problema. Mas é muita pressão, termina uma e começa outra. Mas é exatamente isso que Pedro diz. Pedro não diz que o sofrimento não ia existir, que não faz parte do cristianismo. Ele falou assim: e outra coisa, não é só vocês que sofrem, não. O texto diz aqui, diz assim: todos os cristãos do mundo sofrem. Então não se faça de vítima. Levante a cabeça, vamos para frente. E o texto diz assim: uma coisa vocês precisam de fazer: resista-lhe firmes na fé. Está difícil? Continua. A aflição é grande? Continua. A ansiedade é grande? Continua. Tudo pela frente, não sabemos o que vai acontecer? Continua. O texto diz aqui que nós devemos ser firmes na fé. Pastor, meu sofrimento é grande demais. Continua. Pastor, eu caí. Continua. Pastor, a ansiedade é grande. Eu estou doente. Continua. Não há outro caminho a não ser continuar firmes. Ele diz: resista, resista e resista. Eu fico imaginando aqui um prédio de 10 andares. O pessoal que gosta de trabalhar com essas coisas de pintura e tal, de reforma, de repente estão lá com todos os seus equipamentos e de repente um erro de cálculo ali, a pessoa escapa lá e fica pendurado numa altura tremenda, sem possibilidade de alguém resgatar. E aí alguém diz: vamos chamar o corpo de bombeiros para poder resgatar essa pessoa, porque ele não vai suportar muito tempo lá segurando sozinho o peso do corpo. E então as pessoas dizem assim: olha, segura firme aí, o corpo bombeiro está chegando, já saíram de lá, está chegando ali, está virando a esquina, não desista, continua, continua, não estou suportando mais, o peso, as minhas mãos estão se abrindo, e alguém grita: continua, continua, continua. É mais ou menos assim. Paulo está dizendo: vocês têm que resistir, vocês não podem abandonar. Sabe por quê? Por uma razão bem simples. Olha o versículo 4, o que ele diz ali. Capítulo 5, versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para aquela gente: Jesus está voltando. Não é a hora de desistir, não é a hora de recuar, não é a hora de abandonar os princípios, não é a hora de desapegar de Deus. Agora é o momento de se apegar a Deus, mais do que nunca, porque nós precisamos, e sabemos que nós estamos vendo os últimos momentos da história da humanidade. É profético, nós acabamos de ler agora há pouco aqui, ele vai dizer assim: olhando com visão profética, os momentos perigosos que a igreja viveria. Então, simplesmente nós estamos começando um desencadear, que sempre pregamos, que sempre falamos, mas que parece que nós não acreditávamos que fosse na nossa geração, mas é uma grande verdade. Jesus está voltando. Eu preciso de entender a mensagem de Pedro, que não é a hora de desistir. Falta só um pouco, só um pouquinho mais. Jesus vai voltar. E ele diz assim: e o sofrimento vai terminar. Então eu quero terminar aqui fazendo um apelo para você que me ouve aí do outro lado.
me assiste aí do outro lado. Talvez o seu coração está cheio de aflições, por tantas razões dos últimos dias em que estamos vivendo. Talvez você esteja aí com o seu coração ansioso, porque as finanças diminuíram, medo de contrair a doença e não saber como você vai reagir. Parece que a população está em pânico, um colapso, crise política, financeira do país. As pessoas discutem e quase que não sabem que rumo tomar. Isso aflige o nosso coração. Talvez você esteja vivendo momentos de provas difíceis como nunca viveu. Então eu queria dizer para você que você não pode se esquecer da mensagem de Pedro. Pedro diz, quando estiver com todas essas dificuldades, você precisa de aprender a lançar a sua ansiedade sobre Cristo. Eu quero convidar você hoje de manhã, lançar a sua ansiedade sobre Cristo. Eu quero convidar você a ter no seu coração de forma muito firme, sabendo que Cristo, que Deus cuida de você, cuida de mim. Está difícil, pastor, estou com vontade de desistir, mas Ele cuida de você. Pastor, eu não sei, mas Ele cuida de você. Pastor, mas é que você não sabe da minha experiência. Tudo bem, mas Ele cuida de você. Lança a sua ansiedade. É momento de estudar mais a Bíblia. É momento de tomar mais tempo com Deus, a oração. É momento de jejum. Todos os recursos que você puder. Porque não é o momento de desistir, é o momento de se apegar a Deus, mesmo com as circunstâncias. Eu queria fazer um apelo para que você não subestime o inimigo. Ele está aí. Ele tem um tipo de tentação, um tipo de prova para cada pessoa, baseada no seu temperamento, na sua história, na sua educação, nas suas fragilidades, nas suas vontades. Então não subestime. Saiba que ele existe. Esteja atento às investidas do inimigo. E por último, eu gostaria que você não se esquecesse dessa palavra. Ao você desligar aí o seu computador, desligar o seu tablet, o seu telefone, o equipamento que você está assistindo aí, que você não se esqueça de resistir na fé. Está difícil? Resista. Continua. Não pare. A dor é grande? Continua. Permaneça. Não desista, não abandone, não recua nos princípios. Por uma razão muito simples. Jesus está voltando. Eu preciso me preparar. Você precisa se preparar. Nós precisamos. Eu gostaria demais que você hoje de manhã aceitasse esse apelo, essa decisão de lançar a sua ansiedade sobre Cristo, de ser sóbrios e vigilantes, estar atentos, porque o diabo existe, está aí rugindo como um leão, tentando tragar as pessoas, e que você resista na fé, não abandone. Pastor, aos gritos, continue, avance, porque Jesus está voltando, e essa deve ser a minha decisão e a sua também, e que Deus abençoe cada decisão tomada hoje de manhã para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe você. Quando eu chorei e as lágrimas caíram, o coração pesado se tornou. Fiquei ali sozinho no silêncio. Você chegou, então me abraçou. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar
que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Pra lutar. No mundo aqui a luta continua. São corações cansados de chorar, mas quando estou contigo, fecho os olhos, eu posso ver o céu a me esperar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar sobre o mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. O seu amor levou-me até as montanhas, me fez voar andando sobre o mar. Foi ali no alto dos seus ombros que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Que eu aprendi. Sou forte pra lutar. Forte pra lutar. Muito bem, glória a Deus por essa linda mensagem. Eu quero orar nesse momento por sua decisão. Antes disso, gostaria de agradecer mais uma vez o Rafael, que está no comando aqui da transmissão, o Dario, que veio aqui representando a liderança na oração pastoral, e a Larissa, que aceitou também o convite para cuidar aqui da música e cantar lindas mensagens hoje para a honra e glória de Deus. Vamos orar então, nesse momento, pedindo a Deus que nos ajude a continuarmos a nossa caminhada cristã. Grande Deus, obrigado por sua palavra, obrigado por homens como Pedro, inspirado pelo Senhor, escrever cartas como esta, que nos ajude no nosso crescimento espiritual. Obrigado porque a experiência daqueles cristãos, no meio dos pagãos ali onde viviam, e através dessa carta, nos mostra que nós devemos continuar,
Devemos aprender a lançar a nossa ansiedade sobre Cristo. Devemos ter consciência da existência do inimigo, que está como um leão tentando devorar as pessoas que aceitam a Deus. Mas de maneira especial, a mensagem de Pedro àqueles cristãos, ao nosso coração, que nós não podemos desistir. Devemos resistir na fé, continuar nossa caminhada, independente das circunstâncias. Apesar das aflições, das provas, tentações, pressões, Senhor Deus, aceita a nossa decisão de não desapegar do Senhor. Aceita a nossa decisão de não desistir dessa caminhada. Por mais difícil que seja, ajude para que a nossa vida seja de fato uma luz a outras pessoas, baseada na nossa experiência cristã. Aceita a nossa decisão nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Um feliz sábado, juntamente com a sua família.